alegria estar de volta e um pouco de tristeza também. Nós estamos chegando ao final desse trimestre. Nossa última lição, a lição de número 13, que nessa semana tratou dos principais temas das epístolas do apóstolo Pedro. E quais são esses temas, né? Você já estudou durante todo o trimestre, eu vou apenas fazer um apanhado geral. Primeiro ponto, Pedro trabalha muito com a questão dos sofrimentos de Cristo que resultaram na nossa salvação. Ele fala do sacrifício de Cristo. 1 Pedro 2, 21 fala desse sacrifício como sendo o pagamento pelos nossos pecados. Há um significado especial para o sofrimento de Jesus. Ele carregou em seu corpo, sobre o madeiro, nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. 1 Pedro 2, verso 24. Então, uma das fortes ênfases, ou digamos a forte ênfase das epístolas de Pedro, é justamente Jesus e o seu sofrimento. E isso era apropriado, porque ele estava falando a cristãos que passavam por sofrimento por causa do Evangelho. Cristãos perseguidos, cristãos que provavelmente seriam martirizados logo mais, por causa de Jesus, por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. Então, um dos temas de Pedro é o sofrimento. Mas não é um sofrimento qualquer, é um sofrimento por causa do Evangelho. E ele fala disso em termos gloriosos, em termos de dignidade. Esses cristãos passariam pelo sofrimento. E nós, quando passamos por sofrimento, se é por causa do Evangelho, é também algo digno, não é? Mas Pedro também explora, um segundo bloco agora, como o cristão deve viver. Nas duas epístolas, ele trabalha sobre o estilo de vida para o cristão nos seguintes termos. Em primeiro lugar, o novo estilo de vida emerge para Pedro da graça de Deus. A ênfase dele nunca é legalista. Ele diz o que você deve ser, como você deve se comportar, mas antes, na base, no início de tudo, ele coloca a graça de Deus. Quando você vai a 2 Pedro 1:1, ele fala que foi mediante a justiça de Cristo, mediante a graça de Cristo. Então, o objetivo de Deus, que é a santidade dos seus filhos, não é algo legalista, mas é algo que vem como consequência da operação de Deus em Cristo, ou pelo que Cristo fez por nós, e nós aceitamos isso mediante a fé, e então agora andamos com Deus, tendo uma vida transformada, né? E ele chega a apresentar detalhes desse comportamento santo, apropriado aos santificados, né? Ele diz que os cristãos devem se livrar da maldade, do engano, da hipocrisia, da inveja, da maledicência, né? Ele fala que os cristãos devem ser unidos, a certa altura ele diz que eles devem ter o mesmo modo de pensar, né? Amor uns pelos outros, compaixão, humildade, piedade, fraternidade e assim por diante. Ou seja, Pedro trabalhou o tempo todo no sentido de como devem viver os cristãos que foram comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Não é? E ele diz, vocês devem, mesmo nas horas de ansiedade, lançar toda a vossa ansiedade sobre Jesus. Então, o segundo bloco é o estilo de vida. Terceiro bloco, Pedro trabalha, especialmente no segundo livro, sobre esperança na volta de Jesus e no juízo. Há uma ligação entre a volta de Jesus e o juízo em 2 Pedro. O juízo de Deus, para Pedro, não é, em toda a Bíblia, não é apenas condenação. Às vezes, quando a gente fala em juízo, as pessoas tremem. E alguns não gostam de ouvir sobre isso na igreja. Mas o juízo de Deus, ele tem dois lados. Ele tem o lado de vindicação. Ou seja, o juízo de Deus é uma forma de Deus justificar os seus filhos. De Deus colocá-los numa posição de santidade diante dele. Pelo perdão que ele nos dá, ele agora nos coloca como novas pessoas, novas criaturas. Não é? E quando nós elegemos a Jesus como nosso juiz, é um juiz que está ao nosso lado. Juízo é símbolo de salvação na Bíblia. Claro que quando não aceitamos a Cristo, o juízo é símbolo de condenação eterna. Não é? Então, Pedro trabalha com essa questão e ele chega a dizer que o juízo começa pela casa de Deus. O que é a casa de Deus? É a igreja. Então, quando nós lemos isso, nós ficamos pensando, puxa, mas Pedro aqui está dizendo que o juízo começa pela casa de Deus, então, para nós isso é ruim. Não, para nós isso é bom. Porque esse é o juízo de vindicação, é o juízo de defesa. Deus quer nos defender do diabo, do pecado, do mal. Ele quer nos justificar, ele quer nos salvar, e ele quer nos levar para morar com ele. Este é o juízo de Deus. Então,
pensemos no juízo não apenas como condenação, mas como vindicação e salvação, nos escritos de Pedro e em toda a Bíblia. Não é? Um outro aspecto interessante disso é que, como os cristãos estavam lidando com ameaças de perseguição, estavam lidando com heresias, o que o escritor bíblico Pedro está fazendo? Ele apresenta o juízo como uma defesa de Deus em favor do seu povo, contra os malfeitores. Ou seja, Deus está dizendo, esses são meus, porque esses são fiéis, porque esses me aceitaram, porque esses acreditaram, creram nos méritos do meu Filho Jesus. É isso que ele está fazendo, é um juízo para a salvação. O quarto ponto que nós aprendemos nesse trimestre, fazendo um apanhado geral, é que Pedro falou também da ordem na sociedade e na igreja. De um lado, ele pregou obediência às autoridades, não é? Vale lembrar que ele mesmo havia colocado um limite a isso, dizendo que a autoridade tem que estar de acordo com a lei de Deus, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, ele disse lá em Atos 5:29. Ele também trabalha com os líderes da igreja. Numa das lições desse trimestre nós estudamos sobre liderança servidora, especialmente 1 Pedro capítulo 5, valeria a pena reler algumas coisas que se esperam de um líder. Pedro trabalha nisso. E finalmente, um último ponto, e com isso nós encerramos a lição desse trimestre. O apóstolo Pedro trabalhou nos seus livros com a primazia da palavra de Deus. Por quê? Porque ele vivia um tempo em que a palavra estava sendo questionada, e não só questionada, mas distorcida por falsos mestres que estavam introduzindo suas heresias na igreja. E a título de conclusão, eu diria assim, hoje é diferente? Será que os problemas que Pedro enfrentou? Primeiro problema, ameaças externas, perseguição do mundo contra a igreja. Segundo problema, ameaça interna, heresias que surgiam dentro da igreja, de gente que se insurgia contra a igreja e contra a palavra de Deus. A pergunta é muito diferente dos nossos dias? É muito diferente do nosso tempo? É muito diferente da nossa era? Claro que não. Agora, o conselho de Pedro, para eles e para nós é o mesmo. E qual é o conselho? O conselho é que nós temos muito segura a palavra profética, a qual bem fazeis, diz lá no seu primeiro livro, capítulo 1, versos 16 a 21, a qual bem fazeis em estar atentos. 2 Pedro 1, 16 a 21. Que Deus abençoe, que esse trimestre tenha servido para alimentar, solidificar a sua fé. Com certeza aprendemos muitas coisas e que nessa última lição você possa ter a habilidade, o tempo é curto, para fazer um apanhado geral e colocar tudo aquilo que o apóstolo Pedro tensionou ensinar aos cristãos da sua época e, pela inspiração, ensinar a todos nós. Que Deus abençoe. Se Deus quiser, estaremos juntos no próximo trimestre com um novo tema, uma nova lição. Até lá e a gente se encontra.